Bom dia, esse trabalho é sobre movimento circular e projéteis. O movimento circular também é chamado de MCU, que significa movimento circular uniforme. Mas o que isso significa? Basicamente, o movimento circular é um movimento que é realizado em círculos. Já o movimento uniforme, ele é um movimento que vai seguir naquele ritmo constante, como um avião voando, por exemplo. Ele está em um ritmo constante. Assim como a velocidade, que tem o próprio cálculo, que seria a velocidade média, o movimento circular também tem o próprio cálculo, sendo ele bem simples de calcular na verdade, que seria a frequência. O cálculo parece bem complicado, mas ele se torna simples quando você entende o que cada letra significa e o que você tem que fazer com elas. Para começar, tem o ΔT. Delta significa que é uma variável, e o T em si seria em tempo, segundos, minutos, horas, mas é o tempo. O N é mais fácil ainda, o N é o número de voltas, só isso. E o último valor, o F, ele é a frequência, que é em quantos segundos ocorre um giro. Eu mencionei segundos, mas só avisando que pode ser tipo minutos, segundos, dias, horas, no que você quiser converter. E para dar um exemplo mais claro de como tudo funciona, eu peguei uma cena de um filme que tem movimento circular, que tem giros, e eu vou usar essa fórmula para calcular quantas vezes ele gira, quantos giros por segundo, e sei lá, quantos giros ele ia girar em uma hora. Uma cena bem curtinha, bem rápida do filme Pânico. Primeiro eu vou passar ela normalmente, depois eu vou passar ela mais devagar para poder fazer o cálculo, e lá vai. Tá aí a cena, como eu falei, um trechinho curto, nada demais. Uma parte ali não deu pra cortar porque ia pegar um pouco do giro e se afetar um pouco no cálculo, mas vamos lá, vamos começar a calcular essa bodega. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é contar o número de giros e o tempo que ele passou dando esses giros. Para calcular os giros com precisão, precisamos anotar o lugar que ele começa para assim poder contar os giros, porque não pode só começar a contar de um lugar aleatório. No caso, eu só marquei aqui com os rabiscos vermelho aleatório e foi. No caso aqui, acabamos com 4 giros e vamos ignorar aquele bitequinho de giro que ele deu no final. Por quê? Porque senão a gente vai começar a mexer com decimal, 4 giros e meio, 4 giros e um quarto. Ninguém quer mexer com isso, estamos aqui para fazer um negócio mais simples e aprender. Eu dei uma olhadinha rápida aqui no vídeo e aquela cena é um pouquinho mais que 1,5 segundo. Mas, como eu disse, vamos deixar simples, então vamos fazer só 1,5 segundo mesmo e vai assim. Fiz o cálculo rapidinho, chegamos na dízima 2,66666, que quer dizer 2 e 2 terços, ou seja, a cada 1,5 segundo ele vai dar 2 voltas e vai dar mais da metade de uma volta e pronto. Daí pra frente você pode usar a regra de 3 para conseguir a qualquer valor. Recapitulando então, a gente usou um cálculo que a gente aprendeu há menos de 1 minuto para calcular uma cena de 1,5 segundo de um filme mais velho que a sala inteira. E chegamos na conclusão de 2 voltas e 2 terços de volta a cada 1,5 segundo. Ah, velho, eu queria escrever na tela, só que não dá. Ou o negócio fica muito grande e não cabe, ou fica muito pequeno e fica ruim pra ler. Graças a Deus, os físicos é tão preguiçoso quanto a gente não é obrigado a escrever, giros por segundo, esse tipo de coisa. E como eles são preguiçosos e também não querem ter que escrever tudo isso, eles fizeram uma abreviação para isso, no caso Hertz. Eles também adicionaram uma segunda unidade de medida, sendo elas o RPM. RPM é rotações por minutos e tem um cálculo de conversão mais simples ainda. Começa assim. Primeiro você vai calcular a área, depois usando o teorema de diâmetro. Fazendo isso você vai ter que converter paralelo só os números. Não! Se for de Hertz para RPM, você multiplica por 60. Se for o contrário, você divide. Só isso. Então, eu já expliquei tudo. Agora... Alô, Caio? Verso do roteiro? Como assim, cara? Eu já falei tudo. Como assim se vira? Já é 23,99. Eu tô morrendo de sono, eu quero dormir. Ah, mas que... Bom, eu voltei. Eu tô morrendo de sono, mandei os negócios pro Caio, eu tomei o café. Tá de boa, tá de boa. Então, o assunto agora é força centrífuga e força centrípeta. O que acontece? Quando tem um objeto se movendo em relação ao eixo. Por exemplo, uma bola numa corda. Ela está girando ela. O que acontece? Ela está girando em relação ao eixo. Mas a força centrífuga, eu tenho 2 forças atuando nela. 3 na verdade.
a sua velocidade que você tá fazendo, a força centrífuga empurrando ela pra fora e a força centrípeta puxando ela. Aqui, pronto, eu fiz um exemplozinho aqui pra ilustrar melhor. Vamos supor, tem um bebê. Não, melhor não, o bebê se machuca muito fácil, por exemplo, que eu vou usar. Um gato é melhor, né? Eles caem de pé, não se machuca, não vai morrer. Então, esse gato, ele é um gatinho, ele gosta de brincar. O dono dele é o Crash. E o Crash brinca muito com o gato, ele brinca de arremessar o gato. Eles brincam de pegar, girar o gato, depois arremessar. Enquanto o Crash está rodando o gato está sofrendo tanto da força centrífuga quanto da força centrípeta. No momento que o Crash solta o gato se torna um projétil. Por causa disso, a sua direção vai ser decidida conforme onde o Crash o soltou e a sua força na velocidade do Crash. Vou dormir.